beijo. Tchau. 7h34. E nosso assunto agora é voto impresso, urna eletrônica. Vamos conversar agora aqui, que já chegou em nossos estúdios aqui, o Marcos Maia, que é secretário de Tecnologia de Informações e Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Bom dia, Marcos Maia. Bom dia. Você que já esteve aqui em outras oportunidades e agora volta para falar sobre esse assunto, sobre a proposta do voto impresso que está em vias aí de ser votada no Congresso Nacional. Qual sua opinião sobre esse assunto? Representa o retorno das fraudes no processo eleitoral? Como é que você enxerga essa possibilidade? É um processo que vem somar, né, o nosso processo que já vai completar agora 25 anos, sem nenhuma fraude comprovada, e está em análise pelo Congresso Nacional. Cabe à Justiça Eleitoral, caso venha a ser aprovada, a gente implementar. Então, nós dependemos não é o Rio Grande do Norte que vai adotar, é em todo o país. Então, isso depende do Tribunal Superior Eleitoral fazer suas ações administrativas, que seriam fazer o projeto, abrir a licitação para adquirir mais de 400 mil vamos dizer assim, componentes adicionais. Para a Justiça Eleitoral, o retorno desse voto impresso seria um retrocesso, de certa forma? Não acredito em retrocesso. É uma medida que talvez não traga muito a somar, né? Você medindo o benefício-custo, né? Você vai ter um custo de 2 bilhões de reais, num país onde há muita fome, né? Muita miséria, e está implementando. O que está implementando é uma coisa em papel, mesmo que você não pegue no momento da votação, mas há de convir que, se há esse mecanismo, é para haver uma recontagem, né? Se houver necessidade. Você imagine, quando terminar a eleição, o voto a divulgação dos eleitos, aqueles que perderam, com certeza, vão questionar e vão dizer, eu quero a recontagem. Então, vai voltar aquele momento de você ter que abrir uma urna e contar aqueles papéis. Então, era nesse momento, foi por causa disso que a Justiça Eleitoral implementou, a partir de 1996, a urna eletrônica, que é aí onde havia vamos dizer, a manipulação humana, né? Então, tinham pessoas que colocavam cédulas, outras que tiravam cédulas, outras que preenchiam as cédulas em branco. Então, havia tudo isso. Então, lógico, não é a cédula de papel escrita pelo eleitor, mas é impressa por uma urna. Outra questão importante, ela vai ser impressa por uma urna que está sendo, vamos dizer assim, questionada, que a urna pode ser fraudada. Então, ela só pode ser fraudada para dar o resultado e para imprimir o papel, ela é confiável. Então, assim, tem essas coisas que a gente tem que refletir. Então, assim, evoluir, eu acho que tem que evoluir. A gente não pode dizer que o sistema, alguns dizem, o sistema é o mesmo desde 96. Isso é uma grande mentira. Não, vem passando por atualizações. Lógico, todo ano nós implementamos mais segurança. Então, dizer que o sistema é de primeira geração, quer dizer, tem muita falácia, né, para tentar desvirtuar que o nosso sistema é confiável. Dizer que o sistema não é auditável. Então, tem várias coisas desse tipo. O senhor está falando aí dessa questão da segurança, e um dos argumentos é justamente esse, a questão da possibilidade de fraude. A gente pode dizer que o atual sistema adotado, ele é suscetível a hackers? A hackers não, porque vamos separar em duas etapas. A votação em si, as urnas são equipamentos isolados, ou seja, o hacker não vai poder entrar numa urna porque não está ligado à internet. Então, a votação ela não tem o efeito do hack. O que poderia se alegar é na totalização, né, dizer, que é o que eu vi há pouco tempo comentando, né? É aquela história, vai entrando voto, eu estava na frente, depois os votos que eu tinha mais, nas pesquisas eu tinha mais condições e terminou dando diferente. Então, a totalização é a maior, também eu não entendo como é que questiona a totalização, onde toda urna eletrônica, ao final do dia, ela é impressa um boletim de urna, onde é divulgado aquele resultado para várias pessoas. Todas as pessoas que estão ali presentes, os fiscais do partido, já têm o resultado
daquela sessão. Como é que o TSE ou alguém iria fazer uma manipulação de não somar isso certo? Eu acho que ia ser descoberto no outro dia, na hora que qualquer candidato, ou seja de presidente, ou seja um vereador, ou seja um deputado, ele somasse os votos dele com o que ele tem, com a base dele, que ele coloca fiscais em tudo que é canto, não ia bater. Então já tinha sido descoberto isso há muito tempo se houvesse uma manipulação na totalização. Essa sim que poderia haver uma intervenção do hacker, porque aí é o sistema que está no TSE, onde ele recebe todos esses arquivos, um de cada sessão eleitoral, muito bem dizendo que é criptografado, mesmo que ele acesse, ele vai ter dificuldade de... Mas o importante é dizer isso, que caso houvesse uma fraude na totalização, era muito fácil de ser descoberto. E a gente está com 25 anos sem nenhuma fraude comprovada. E aí o senhor falou em auditoria, e quais são as formas possíveis de auditorias que podem ser feitas, inclusive antes do processo eleitoral? Exatamente. Quando a gente diz, o sistema não é auditável, é porque ele considera, alguém que diz isso, considera que auditável é só se eu tiver um papel, como está sujeito, é para comprovar na hora lá, o eleitor vê, então comprova. Mas nós temos auditoria antes, durante e depois das eleições. Antes, por exemplo, no ano anterior, a gente já começa a fazer o teste público de segurança, nós abrimos todos os nossos sistemas para que hackers, professores, lá em ambiente de uma semana no TSE, descubram alguma fragilidade. Depois, 6 meses antes, quando os sistemas já estão em abril, tem uma nova rodada de abertura do sistema para que alguém fiscalize os códigos, né, para ver se quando vota no candidato A, vai para o candidato A, né, o voto. Então, 20 dias antes das eleições, nós pegamos todos os sistemas que são utilizados nas urnas, eles são lá numa cerimônia no TSE, devidamente lacrado com as assinaturas digitais do presidente do TSE, do Congresso Nacional, da Polícia Federal, do Procurador-Geral e dos partidos que assim desejarem. Então, aquele sistema está assinado, esse sistema é o oficial. E depois, quando nós vamos separar as urnas, que é mais ou menos 10 dias antes das eleições, qualquer partido pode questionar, ver se aquele sistema que está sendo inserido na urna é aquele mesmo que foi inserido, que a gente chama conferir a assinatura digital do sistema. E também no dia da eleição, nós fazemos um procedimento que chamamos votação paralela, selecionamos 3 urnas por sorteio e trazemos essas urnas para Natal, devidamente filmado, e ali comprova que se o voto realmente, porque nós fazemos paralela, porque nós fazemos uma na urna e outra no computador. O mesmo voto vai sendo digitado nos 2 ambientes. No final tem que dar o mesmo resultado. E além disso, temos apoio. Quem lembra que em 2014, quando a Aécio Neves perdeu a eleição, sim, o PSDB requereu uma auditoria em todo o Brasil, em todos os estados, para ver se havia fraude naquele processo ali. E não foi identificado nada. Então, assim, dizer que o sistema não é auditável é complicado. Isto é, quem não pede para fazer essa auditoria não tem razão de questionar. Isso. Então, o sistema é aberto, tem antes, durante e depois. Então, é importante dizer isso. Mas o senhor está falando aí da questão da transparência, só para pegar o mesmo gancho, O'Hara, e tem um ouvinte aqui, é o Joaci Medeiros, dizendo que não entende qual o problema de ter mais transparência na eleição. É isso que está se falando, é da transparência. A transparência está aí na urna eletrônica. Não há problema. Como a gente vai repetir, se o Congresso autorizar, vai ser feito. Né? Agora, não pode se alegar que está sendo feito porque não tem, que o sistema atual não tem auditável, né? Não é auditável, então a gente está só esclarecendo isso. Então, quem tem que decidir é a sociedade através do Congresso Nacional. Se vale a pena um custo desse e também que, no entender nosso, não vai trazer benefício, a soma vai ser muito pequena, porque vai trazer, se ele alega que tem essa vantagem, mas tem a desvantagem. Na hora que a gente for apurar isso, pode ser que alguém lá tire um voto, coloque um voto, isso não vai bater e vai dar uma confusão. E aí, acredita em quem? É o sistema que foi fraudado ou foi a apuração que foi fraudada? Então, assim, o que a gente alega é que está implementando um modelo a mais, que esse modelo é mais inseguro do que o que nós já temos. Né? Nós estamos implementando uma coisa em papel para garantir o que é eletrônico.
E se fosse de forma híbrida, em algum momento, né, fora dessa discussão do Congresso Nacional, em algum momento, no âmbito da Justiça Eleitoral, se discutiu que as eleições acontecessem de forma híbrida, e em algumas urnas, algumas sessões especificamente, existisse a possibilidade do voto impresso? Eu acredito que tudo que se vai implementar num aspecto desse devia ser de forma gradativa. Quando nós implementamos a urna eletrônica em 96, ela era só nas capitais e cidades, se eu não me engano, até 40 mil eleitores, né? Acima de 40 mil eleitores. Então ela foi sendo implementada na eleição 98, houve um novo avanço até chegar no ano de 2000 em todos os municípios. Você não pode, assim, é muito complicado até de logística mesmo, de um ano para outro a gente implementar em 400 mil sessões eleitorais um novo equipamento, que vai ser um equipamento, e é bom deixar registrado que muitas pessoas dizem, isso é muito simples, é só colocar uma impressora, como se fosse uma impressora que você vai ali numa loja e compra. Instala sem fio, só né? programa Então e pronto. Tem software, é um equipamento próprio, só vai ter essa finalidade. Quem é que vai comprar quem é que vai fabricar um equipamento desse? Porque ele não é só imprimir, ele mostra no visor, depois tem que cortar, tem que cair num recipiente seguro. Tem a questão da segurança também. Você está notando que essa urna agora, a atual, depois que sai o resultado, ninguém, eu acho que tem muito nem interesse mais na urna, né? Porque o resultado já está dado. Você imagina esses votos ali acoplados, se alguém quiser fazer alguma confusão, recolher essas urnas, né? De alguma forma, roubar essas urnas, e aí o processo vai estar todo maculado. Se tinha um processo de fazer conferência e agora desapareceu, vai dizer, pronto, desapareceu porque ia descobrir alguma coisa. Então, tudo isso é complicado, né? Marcos Maia, você tem falado muito nessa questão da segurança e tem dado vários argumentos em relação a isso. E que o sistema é sempre atualizado. Tem alguma perspectiva de mais alguma atualização? O que mais pode ser feito para garantir essa segurança das urnas eletrônicas? É como se diz, cada vez mais a gente vai implementando segurança. Essas urnas, elas só rodam, elas têm uma segurança que elas sabem, só roda aquele sistema que está ali autorizado. Então, se alguém pegar uma urna dessa, né, fizesse uma urna, eu vou fazer aqui um programa e vou colocar, né, trocar a urna da sessão, ela não vai funcionar. Então, tem vários mecanismos que a cada ano a Justiça Eleitoral vai implementando para tornar o sistema mais seguro. Então, nós vamos implementando, já são 25 anos, como eu falei, se eu não me engano, já a 13ª ou 14ª eleição, porque a gente teve plebiscito no meio. Então, é muito tempo que a gente vai sempre evoluindo, né, para que aumente a segurança do processo. Então, eu acho que todo mundo deveria estar aí construindo uma solução mas de eletrônico. Você imagina você voltar hoje para o cheque, né? Porque não confia que o banco lá, que eu saquei 10 mil, e ele depois vai dizer que sacou 15 ou alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente tem que evoluir. Como né? a gente falou aqui, o ticket impresso também da passagem de ônibus do estudante também, né? Por exemplo, no ano passado, nas eleições do ano passado, houve um atraso na totalização dos votos, né? Muita gente questionou ali o que é que está acontecendo, o sistema está sendo invadido, o que foi que houve ali? Ali foi a primeira vez em 2020 que o TSE resolveu centralizar por questão de custo, né? Porque nós temos 27 regionais e o TSE. Então, antes nós fazíamos a totalização menos de presidente, né? A eleição foi municipal, né? Isso. Então, a eleição, todas elas eram feitas nos regionais e a gente já mandava o resultado totalizado para o TSE para ele fazer as divulgações. E esse ano, por questão de custo, que a gente tinha uma estrutura muito grande de banco de dados em todos os regionais, por causa da emenda constitucional, que reduziu os orçamentos dos órgãos. E aí a Justiça Eleitoral teve que se adaptar. Então ela disse, não, em vez de a gente renovar os 27 bancos de dados, equipamentos, vamos fazer essa totalização toda no TSE. E foi planejado, foi adquirido equipamento, só que houve um atraso nesses equipamentos, na entrega dos equipamentos. E aí a estrutura não suportou aquela quantidade imensa do Brasil inteiro, mandando arquivos para lá para ele totalizar. Então o problema foi só esse, não foi hacker, não foi nada. Foi uma questão de infraestrutura e uma necessidade de questões
orçamentárias. Para as eleições do ano que vem, as discussões já começaram, né? O trabalho de organização das eleições do próximo ano já começaram. Como é que está a situação aqui no Rio Grande do Norte? Pronto, o primeiro esclarecimento, nós tivemos um problema com a licitação das urnas, e aí a gente teve dificuldade, né? Porque a gente teve que separar as urnas mais antigas, não podemos usar essas urnas. Então, com isso, nós tivemos que fazer uma junção de algumas sessões para poder ter eleição no Brasil inteiro com urna eletrônica. Então, essa questão já foi resolvida, nós estamos repondo essas urnas com a licitação que foi concluída, vai entregar agora no final do ano e no início de 2022 as urnas. Então, com relação às urnas, nós vamos ter uma tranquilidade em termos de os eleitores por sessão vão voltar ao status de 2018. Nós estamos na fase de planejamento, né, no órgão lá, com uma previsão até o dia 30 de novembro está com o nosso planejamento todo aprovado. Agora, isso não quer dizer que é um planejamento engessado. Nós tivemos que praticamente rasgar o nosso planejamento 2020 por causa da pandemia. Então, tivemos que nos reinventar para fazer treinamento à distância, para fazer... e ficou um pouco prejudicado os testes que nós fazíamos por causa da pandemia. Acredito que em 2022 isso aí já vai estar resolvido, mas mesmo assim, todo planejamento, a gente tem que pensar em plano A, em plano B. E realmente a pandemia, ninguém esperava isso que aconteceu em todo o mundo. Marcos Maia, só para a gente encerrar a nossa entrevista, voltando um pouquinho para a questão do voto impresso, o TRE teria alguma estimativa de qual valor precisaria investir caso o voto impresso fosse realmente adotado? O cálculo que se faz praticamente da aquisição do equipamento, né? Então, quando a gente diz 2 bilhões é porque ele tem um custo mais ou menos de $1.000, um equipamento desse. Então, na faixa, $700, 400, sai por R$4.000, com software, com treinamento, com tudo. Quando você multiplica com 500 mil, é 2 bilhões. Com relação à estrutura aqui, logística, aumenta um pouco, porque nós vamos ter que armazenar mais. Se eu tenho 10 mil urnas, vou ter que armazenar mais 10 mil equipamentos auxiliares, vou ter que transportar. Então, tudo isso há um custo, mas a gente ainda não viu quanto acrescenta isso no orçamento. Mas o custo maior, com certeza, é da aquisição. Da aquisição dos equipamentos. Do equipamento e do software. É isso aí. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui em relação a esse voto auditável, retorno do voto impresso. A gente ainda vai falar muito aqui de eleições e das urnas eletrônicas. Até o próximo ano, com certeza, você estará de volta aqui com muitas novidades. Bom, muito obrigada, Marcos Maia. Nós obrigada, que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição para os esclarecimentos adicionais. É isso aí. Obrigada. A gente conversou aqui com Marcos Maia, que é secretário de Tecnologia da Informação e Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.